Salve galera do Marcelo Invest, mais um vídeo, mais um conteúdo para o nosso canal e hoje vamos falar um pouquinho sobre a nossa carteira durante o mês de fevereiro. Então vamos falar um pouquinho como que a nossa carteira se comportou, quais foram os rendimentos, quais foram os proventos, o que a gente comprou neste mês, quais setores, enfim, vamos trazer um panorama atualizado da nossa carteira do mês de fevereiro. Sempre lembrando também que este vídeo não tem caráter de recomendação, então aqui apenas um compartilhamento de ideias, um pouco da experiência que eu tenho em relação à renda variável. Outra coisa que a gente precisa ter bem claro que renda variável ela é uma aplicação, ele é um investimento que não tem nada de certo, ele é cheio de incertezas, porque ele depende de fatores, tanto fatores internos quanto fatores externos, ele depende de conjunturas políticas, depende de questões econômicas, a questão de conflitos militares também acaba interferindo, por mais que muitos conflitos ou alguns conflitos estejam sendo desenrolado distante do Brasil, eles sempre acabam interferindo aí na questão da variação dos papéis, a questão de valores, enfim, toda essa parte aí. Então vamos ver quais foram os motivos que fizeram com que o índice Bovespa tivesse esse comportamento, o que fez, o que contribuiu para que o Ibovespa tivesse esse desempenho no mês de fevereiro. Então aqui, Ibovespa sobe em fevereiro, mas 5 sessões, 5 ações cravam as maiores quedas aí, que essas ações aí, depois a gente vai ver, elas ultrapassaram aí os 10% de desvalorização. Então aí nós também, esse mês aí nós tiramos um pouquinho da diferença do mês de janeiro, que a gente iniciou o mês de janeiro aí com quase 5% de desvalorização ou de redução da questão do índice Bovespa. Então esse mês de fevereiro aí nós fechamos aí com um total de baixa aí de 3,85%. Aqui nós temos as maiores baixas do mês de fevereiro, as ações da Cogna, 13%, ações do Grupo Soma, 11%, Semi Mineração, 10%, Bradesco, 10%, Azul também, mais de 10% aí também. Então vejam aí que essas ações aí desvalorizaram bem consideravelmente aí no mês de fevereiro. Estrangeiro retiram 9 bilhões da B3 em fevereiro. É a maior saída para o mês desde 2020. Então vejam aí, outro fator é essa fuga ou retirada do capital estrangeiro da nossa Bolsa de Valores. Então aqui está dizendo o seguinte, assim como em janeiro a saída robusta de capital externo, o maior para o mês de fevereiro desde 2020, quando foram retirados 20 bilhões devido aos temores sobre os efeitos da pandemia do coronavírus sobre a economia. Então vejam aí que lá em janeiro de 2020 houve uma fuga ou uma retirada maior, mas em função da questão do coronavírus. Então vejam aí que nós tivemos aí um saque aí bem considerável, ou seja, quase 10 bilhões durante o mês de fevereiro. Então aí nós temos a questão aí, o que está segurando aí as pontas são os investidores individuais. Então vejo que os investidores individuais aportaram 474 milhões, mas comparando com o que o estrangeiro retirou, é quase que insignificativo ou insignificante esses valores aí também. Então está dizendo que no ano de 2024, o investimento por pessoa física está positivo em 7,9 bilhões de reais aí na Bolsa Brasileira. Então, o investidor individual aí está firme e forte aí nos investimentos aí. Aqui, trazendo um pouquinho da questão do Ibovespa no mês de fevereiro. Então, aí ela iniciou lá no dia 1º com 128 mil, o pico mais alto aí foi no dia 6 e no dia 27. No dia 6, então, ele fechou a mais de 130 mil pontos, e no dia 27 de fevereiro, a 131, quase 132 mil pontos aí, fechou, e no dia
29, o nosso índice acabou fechando a 129 mil e uns quebradinhos aí. E o ponto mais baixo aí foi 127.018 pontos aí no dia 14 de fevereiro aí. Então aqui está mostrando a questão das altas, baixas e estáveis, comparando com o índice Bovespa no seu total de ações que compõe o índice. Então, Ibovespa no dia, então nós tivemos 57 de baixa no dia 29, nós tivemos 3 estáveis e 26 de alta. Se nós pegar no mês de janeiro, nós tivemos 51 ações de alta, 35 de baixa. Trabalhando com o semanal última semana, tivemos 35 de baixa, 50 de alta e uma estável. No ano, nós temos mais baixas do que alta. Então, são 57 ações que estão em baixa e 29 que estão em alta aí. Então, vejo aí que a nossa bolsa, por esses gráficos aqui, a gente percebe que ela está em baixa. Ou está se desvalorizando de certa forma, comparando com o que fechou em 2023. Então aqui está, esse outro gráfico mostra a questão do volume médio mensal nos últimos 12 meses. Então o mês de fevereiro aí, ele fechou, não fechou tão mal assim, então ele fechou nas casas dos 17 bilhões e alguma coisa aí. Mas ele perdeu lá para novembro, ele perdeu para junho de 2023, enfim, ele perdeu para outros meses aí também. Aqui, fazendo uma comparação da nossa carteira, então como é que está a nossa carteira em relação, como é que ela está se comportando nesse ano aí? Então a nossa carteira, no dia 29 de fevereiro, a nossa carteira, no seu contexto histórico, ela está valorizando 31,83 contra 8% do Ibovespa, contra 34% do CDI. Então, nós estamos perdendo nesse momento para o CDI. Então, o que nós temos durante o ano? Então, o acumulado durante o ano, a nossa carteira está desvalorizando 4,43%, as nossas ações mais de 6%, os nossos fundos, eles estão desvalorizando 1,59% e os nossos fiagros 1,44%. E os nossos ETFs estão valorizando 3,61% aí. Então, esse é o panorama da nossa carteira durante o ano, ou nesses 2 primeiros meses de 2024 aí. Agora, fazendo uma comparação da nossa composição da nossa carteira. Então, no mês de janeiro, nós tínhamos 65% em ações, no mês de fevereiro nós baixamos para 63% e alguma coisa. Os nossos fundos, nós tínhamos 24%, quase 25%, em janeiro, em fevereiro a gente ultrapassou os 25% de valor alocado nos nossos fundos. Os nossos ETFs permaneceram praticamente a mesma, e os nossos fiagros saímos de 9% para mais de 10%. Então, nós acabamos alocando, depois a gente vai ver o que a gente adquiriu nesse mês de fevereiro. Então, a gente vai ver que nós alocamos um certo valor aí, alocamos mais recursos nos fiagros aí. Por que nós alocamos também, de repente, mais valores nos nossos fiagros? Porque a nossa carteira de ações, nós temos poucas ações que estão no negativo. A maior parte da nossa carteira de ações está no positivo. Então, aqui a gente consegue comparar as nossas melhores posições. Então, Caixa de Seguridade, ela valorizando mais de 140%. A questão BB, Banco do Brasil, 102%. Copel, 68%. Copasa, 53%. BB Seguridade, 51% de valorização aí na nossa carteira de ações. Em contrapartida, temos o Bradesco desvalorizando 1,6%, Jales, mais de 4%, Gerdau, Metalúrgica Gerdau, mais de 10%, Raizen, ou Raizen, mais de 13%, e a ERI, a nossa pior posição aí, desvalorizando mais de 73% aí
da nossa carteira aí, ou da carteira de ações aí. Então, aí um panorama. Então, por isso que a gente acabou investindo mais em outros setores. Por quê? Porque não vemos oportunidade ainda nas ações aí. Os nossos fundos em janeiro, então, as nossas melhores posições em janeiro, os nossos fundos ainda estão no negativo. Então, nós tínhamos o GALG 11, o GAME 11 e o VGHF, que eram as melhores posições. No mês de fevereiro, o BATRA 11, BATRA é o Terras Agrícolas, nós temos o GARI, que é o mesmo GALG 11, e o GAME 11, que também é uma das melhores posições aí no mês de fevereiro. Comparando aqui nossos piores fundos, nós temos em janeiro nós tínhamos o BMLG com 28, agora ele está com 23 em fevereiro. O XPCM 11, ele estava com 35, ele aumentou para 42, então veja aí foi uma queda bem considerável. O nosso hectares, que estava com 51, foi para 58, então vejam aí também, aqui vai acabar influenciando no rendimento da nossa carteira. Os nossos ETFs, eles tiveram uma leve valorização, então o BOVA X11 de 12 foi para 13, e o Gold 11 de 15 foi para 22% aí, então a valorização. Os nossos FIAGs em janeiro, então os nossos FIAGs, dá uma olhada aqui, nossos FIAGs aí no mês de fevereiro foram todos para o negativo. Então nós tínhamos o XPCA 11 em janeiro com 3,24 de positivo, foi para menos 1,54. O Vigia 11 de 1,23 positivo foi para 7,41. Então vejam aqui a questão da queda que considerava essa desvalorização. A questão, o IAG aqui estava com 1,86, foi para quase 5, e o DECRA 11 de 4 foi para 5,29. Então veja aí que os nossos FIAGos também sofreram uma desvalorização bem considerável. Então aqui começa a acender uma luz vermelha aí na questão dos FIAGros também, porque provavelmente muitos desses FIAGros, ou algum desses FIAGros, os CRAs começam alguns a dar sinal de não cumprimento com o pagamento dos juros e as amortizações. Consequentemente, as cotas começam a desvalorizar. Então, vamos lá para os proventos do mês de janeiro, foi R$ 56,25. No mês de fevereiro, foi R$ 49,00 aí. Então, tivemos uma redução aí de R$ 17,00, R$ 16,00 e alguma coisa aí nos nossos proventos. Então, teve uma redução. A questão dos nossos fundos, então, comparando, os nossos fundos acabaram tendo uma melhora nos nossos proventos. Em janeiro foram R$ 23,92, no mês de fevereiro foi 24, porque a gente acabou aportando mais alguma coisa em fundos também. Os nossos fiados, em janeiro, nós tivemos um rendimento de 11,84, no mês de fevereiro, 10,44. Tivemos uma redução, então aqui a gente já consegue ver. Vamos pegar só o Vigia 11. Em janeiro ele pagou mais de 12 centavos por cota, em fevereiro ele pagou menos de 10 centavos. Então, automaticamente aqui eu já tenho uma redução nos rendimentos também. A nossa carteira de ações, então, no mês de janeiro nós tivemos R$ 21,19 e no mês de fevereiro 14,6. Então, por aqui a gente já consegue perceber a diferença da questão dos proventos. Então, aqui dá a diferença que nós mostramos anteriormente, a questão de 56 para 49. Então, aqui a gente já consegue perceber essa questão dessa diferença aí. As nossas compras, então, no mês de fevereiro, o que a gente comprou no mês de fevereiro? Então, como eu falei, como os fiagos acabaram tendo uma redução nas suas cotações, aproveitamos para aumentar as nossas posições. Então, compramos o RISAG, o RZAG 11, 6 cotas, o IAG 7 cotas, DECRA 11 mais 8 cotas, e compramos 6 ações do BBDC 3, então do Bradesco, e compramos mais alguns fundos imobiliários aqui. Então, compramos uma cota do Sequoia, uma cota do AIEC,
uma cota do BLMG 11 e uma cota do BETRA 11, ou BTRA 11, então, de terras agrícolas aí. Então, essas foram as nossas compras no mês de fevereiro. Então, vejam aí aonde que nós alocamos os nossos recursos aí. Certo, gente? Então, sempre lembrando da importância de você estar se inscrevendo no nosso canal, curtir, compartilhar os nossos conteúdos para ficar sempre por dentro das novidades. E sempre lembrando também a importância de você estar colocando lá nos comentários, comente como é que está o nosso conteúdo, dê sugestão, como é que está a sua carteira de investimento, como é que foi o desempenho dela no mês de fevereiro, quais são as suas expectativas para o mês de março, quais setores que você vai investir, enfim, comente conosco lá, interaja, isso facilita e faz com que os nossos conteúdos também possam ser melhorados cada vez mais. Certo, gente? Fiquem na paz, fiquem com Deus e até o nosso próximo conteúdo.